Fala turma! Outro vídeo falando de Regimento Geral da Unesp. Você estudando para o concurso público da Unesp. Neste vídeo, falando de trancamento de matrícula, suspensão de matrícula, porque eu sei que existe uma grande confusão no entendimento quanto a isso. E porque em 2022 houve uma questão de prova objetiva de concurso Unesp e aquela questão estilo situação hipotética. Naquela ocasião, o personagem Perseu. Inspirada nessa questão, uma nova personagem Odisseu, porque inclusive em cartaz Odisseia do Nolan. É isso? Escreva nos comentários, vamos interagir. Vídeo gravado às 6 da manhã do dia 10 de agosto. Então está em tela toda a questão. Pause o vídeo, reflita. Imagine-se no dia da prova, o domingo da prova sempre chega essa questão. Você acerta, não tem dúvidas, ou existem muitas dúvidas que aí podem ser tiradas nesse momento, nesse vídeo. É um ponto. Um ponto deixa uma pessoa à frente de outra. É assim concurso público. Então leia o enunciado. Esse é o núcleo cerne da questão, porque pede o que está correto. Na sua prova você grifa correto. Vai que na sua prova a banca peça é incorreto afirmar, claro que a resposta é outra. O centro da discussão deste vídeo é essa palavrinha, trancamento de matrícula. Na prova, lá em 2022, falou de trancar a matrícula do seu curso. Houve uma confusão geral, a banca deu como alternativa D, resposta da questão, houve recursos contra o gabarito e, a meu ver, seria A de amor. Pause o vídeo e leia essa questão sobre Perseu, veja nos cards, resolvemos definitivamente, houve todo aquele imbróglio, tentei tirar toda e qualquer dúvida sobre a questão, situação hipotética, Perseu, mas aqui Odisseu e propositadamente, veja, em destaque cor cinza, não está escrito trancamento de matrícula no curso, não está escrito trancamento de matrícula em disciplina ou mais de uma disciplina, e veja que ao ler no enunciado trancamento de matrícula, nós podemos interpretar de duas maneiras. É trancar matrícula em uma disciplina ou trancar matrícula em mais de uma disciplina. Ou é trancar matrícula no curso. No regimento, é chamado de suspensão de matrícula, muito embora exista há algum tempo uma resolução Unesp que fala especificamente de matrícula e que já alterou esse nome, não se chama mais suspensão, mas trancamento de curso. Galera, turma, galera, não à toa os vídeos do canal. Veja comigo aqui, ó, por exemplo, suspensão de matrícula em todas as disciplinas. Você vê no artigo 72 do regimento. É o mesmo que trancamento do curso, trancamento de matrícula no curso, trancamento de matrícula em todas as disciplinas, suspensão do curso, suspensão de matrícula no curso ou simplesmente suspensão. Muitos nomes para a mesma coisa. Observação, as palavras suspensão e trancamento no nosso regimento não são sinônimas. Simplesmente falar trancou não é suspender. Preciso de um pouco mais. Então, suspensão eu posso entender. É suspensão de matrícula em todas as disciplinas. E aqui para suspensão, todas as expressões que são sinônimas, sim. Então, voltando, porque estamos falando sobre trancamento de matrícula em uma disciplina, trancamento de matrícula em mais de uma disciplina, trancamento de matrícula em todas as disciplinas. A questão falou só trancamento de matrícula. E já adianto para vocês que, desse jeito que está aqui, porque a depender da sua interpretação, eu posso ter duas respostas para a questão. Porque numa questão situação hipotética, o nome da personagem não importa, importante é que a pessoa está matriculada na Unesp, está começando o segundo período letivo, talvez a expressão-chave mais importante da questão. A pessoa de nome Odisseu está começando o segundo período letivo. O que você entende? Ela fez o primeiro período letivo, como diziam antigamente, passou de ano e está começando, está no segundo período letivo. E aí você estuda o Regimento Geral da Unesp, tenho certeza de que você viu lá, primeiro período letivo, 2 primeiros períodos letivos. Vamos entender definitivamente. Você vê o artigo 78, no regimento, começa a falar de matrícula e fala do respeito ao mínimo de 3 matrículas em disciplinas por período letivo. Isso vai ser bem importante. Período letivo, inclusive, alguém pergunta para mim, se o curso é anual, eu tenho ano letivo.
Se o curso é semestral, eu tenho semestre letivo. Então a pessoa A está fazendo curso de 5 anos, fez o primeiro ano, passou de ano, foi para o segundo ano letivo. A pessoa B está fazendo um curso com 6 anos, mas dividido esse curso em semestres. E aí a pessoa faz o primeiro semestre do ano X, passou de ano, ou melhor, passou de semestre. Ela vai para o segundo semestre desse ano X e também é aprovada. Vai para o terceiro semestre, que já é o ano seguinte ao ano X, e assim por diante. Então, período letivo ou é ano letivo ou é semestre letivo. Mas atenção, no artigo 69 do regimento, e não vamos brigar com banca, nem vamos nos estressar com o que está escrito, deixou de estar escrito. Mas faça de conta que você lê 68 ao invés de 62, e faz sentido porque o artigo 69 fala que o trancamento de matrícula consiste na desistência por parte do aluno e no prazo estipulado pela unidade da matrícula em uma ou mais disciplinas que estiver cursando, respeitado o disposto no artigo. Você lê como se tivesse escrito 68. Por quê? Está aqui. Respeitado o que está no artigo 68. Qual é o respeito que devemos ter? A pessoa precisa permanecer matriculada em 3 disciplinas ou mais dentro daquele período letivo. Então, seguindo a leitura do regimento, artigo 69 possui 3 parágrafos. Guarde. Não será concedido trancamento de matrícula no primeiro período letivo. Não será concedido trancamento de matrícula no primeiro período letivo. Somente com isso, eu quero ir à questão, porque você vai ver que, de repente, somente com o parágrafo 3º daquele artigo, veja, o caso do Odisseu, ele está no segundo período letivo do curso dele. Então, ele já passou pelo primeiro. Ele está no primeiro? Não, está no segundo. Imaginando que isso se trata de trancamento de matrícula em disciplina, porque aquele parágrafo 3º falou só isso, trancamento de matrícula. Não pode no primeiro período letivo, mas o Odisseu está em qual? Está no segundo, está começando o segundo período letivo. Então, a resposta A: poderá ser deferido o pedido do Odisseu de trancar matrícula no segundo período letivo, porque ele não está mais no primeiro. No primeiro não pode, no segundo pode. E o que continua dizendo aqui, ó, se ele retornar à universidade e a unidade onde ele estuda não oferecer mais o mesmo curso, ele poderá se matricular em um curso de outra unidade. Mas, claro, o mesmo curso, respeitado o limite de vagas. Isso está lá no regimento. Então, vamos seguir nosso raciocínio, bem importante esse vídeo. O artigo 69 fala para respeitar o que está disposto, na verdade, no artigo 68. Aquele respeito ao mínimo de matrícula em 3 disciplinas por período letivo. É o que você lê comigo aqui. Leia como está no regimento. A matrícula será feita por disciplina ou conjunto de disciplinas, respeitado o mínimo de 3 por período letivo. Na questão não falou em quantas disciplinas a pessoa Odisseu está matriculada. Então quer dizer que o que está no artigo 68, a gente quer entender, está implícito que realmente o Odisseu, ele atende a esse requisito para que ele possa conseguir deferimento e então trancar a matrícula na disciplina. Se é que você entendeu que isso aqui é matrícula em disciplina. Mas e se for trancamento de curso? O nome atual ainda, agosto de 2006, regimento mais atualizado é o de 28 de abril. Veja na descrição do vídeo, vou deixar o link direto para o regimento atualizado o mais possível. Então, voltando aos nossos pensamentos, estamos estudando para o concurso público da Unesp. Veja o artigo 70, fala que o trancamento de matrícula permite ao aluno retornar ao curso nas mesmas disciplinas, respeitadas as condições que venham a ser fixadas pela unidade universitária. Nesse caso aqui, está falando de trancamento de matrícula em disciplina, porque inclusive o 69 fala disso, de trancamento de matrícula em uma ou mais disciplinas. Veja a cor vermelha. E o 70 falou de a pessoa poder retornar ao curso nas mesmas disciplinas. Ela trancou a matrícula na disciplina X, quando ela retornar, a disciplina X estará lá, ou de repente uma disciplina equivalente para que ela possa integralizar, né, o seu currículo. Então você entendeu. 69, 70 está falando de trancamento de matrícula em disciplina. Tanto é que o parágrafo 1º é mais expresso. O trancamento de matrícula na disciplina poderá ser concedido uma segunda vez a critério da congregação. Agora, observe comigo. Galera, eu preciso chegar até aqui. Depois falaremos outras coisas importantes. Artigo 72 não fala de trancamento de matrícula em disciplina. Fala de trancamento de curso, mas que ainda é chamado de suspensão de matrícula em todas as disciplinas.
Excepcionalmente, a juíza da congregação poderá, não é deverá, poderá ser concedida uma vez só suspensão de matrícula em todas as disciplinas. E o parágrafo único diz: a suspensão não poderá ser concedida nos 2 primeiros períodos letivos. Guarde. Suspensão não nos 2 primeiros períodos letivos. O que acontece na história do Odisseu? Ele está começando o 2º período letivo. Ele já passou pelo primeiro, ele ainda não está no 3º período letivo. O que disse lá o parágrafo do artigo 72? Suspensão não nos 2 primeiros períodos letivos. Se você entender que isso aqui trata-se de suspensão, você já entendeu a condição de Odisseu. Ele pode pedir? Pedir, a gente pode pedir. Mas ele vai ser atendido? Não. Por quê? Porque ele está no 2º período letivo. Então, trancar matrícula no curso, que é a suspensão de matrícula em todas as disciplinas, para o Odisseu, não. Seria a resposta D, não pode ser deferido, não vai ser atendido, porque o trancamento de matrícula não pode ser feito nos 2 primeiros períodos letivos do curso. Olha como a questão ficou complexa, assim como aquela questão do Perseu, porque nas alternativas só fala de trancamento, 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 você não vê suspensão. Se na D de dados tivesse, tendo em vista que o trancamento de matrícula no curso não pode ser feito nos 2 primeiros períodos letivos do curso, aí, com a alternativa D e observando a questão, você falou, opa, então isso é trancamento de curso, trancamento de matrícula de curso. E trancamento de matrícula no curso é o mesmo que suspensão, que não pode nos 2 primeiros períodos letivos, como está na alternativa D. Então poderia ser A, se você entendeu que trancamento de matrícula aqui é trancamento de matrícula em uma disciplina ou mais de uma disciplina. Ou a resposta é D, legal? Se você entendeu que o trancamento de matrícula aqui trata-se da suspensão de matrícula em todas as disciplinas. Então são muitas as informações. Eu quero gravar mais vídeos se você precisar. Quando lá no artigo 69 citou o 62, eu pedi gentilmente para você ler o 68, que fala sobre o respeito ao mínimo de permanecer matriculado em 3 disciplinas no período letivo. Campeã a cobrança dessa matéria também em concursos da Unesp. Está aqui, ó, em destaque para você. Legal? E, para ter certeza daquilo que estou tentando explicar, nesse artigo 69, ele citou o artigo 62, mas ele não disse que é do regimento. Eu entendo que é do regimento, porque se fosse da Constituição do Brasil, diria lá o que está disposto no artigo da Constituição. Não, falou o artigo 62, eu sei que é do regimento, mas no regimento, quando você olha o artigo 62, eu acho que fala de prontuários de alunos. E aí eu pensei, será que não seria do estatuto? Só para tirar a dúvida, fui lá e não tem nada a ver com matrícula. Então, tirada a dúvida, ainda no artigo 69 do regimento fala de prazo estipulado pela unidade. E aqui o vídeo é legal para você entender um pouco mais. Artigo 94 da seção 4ª, que fala do calendário escolar, inciso 2º, leia trancamento de matrícula. Por quê? Prazo vai estar previsto em calendário escolar de uma faculdade da Unesp. Na unidade universitária da Unesp, pode ser um instituto. Então, o artigo 69 falou de prazo estipulado. Você vê aqui, ó, consiste na desistência da matrícula em uma ou mais disciplinas por parte do aluno e no prazo estipulado pela unidade universitária. Você leu no regimento unidade, você sabe que é unidade universitária, não é unidade auxiliar, não é unidade complementar. E qual o prazo? O prazo está dentro do calendário escolar, porque o inciso 2º do artigo 94 fala: o calendário deverá prever datas de início e término das épocas de matrícula, datas de início e término de recebimento de pedidos de trancamento de matrícula. Observe como é amplo o que está escrito no inciso 2º do artigo 94, quando fala de previsões no calendário escolar. Datas de início e término de recebimento de pedidos de trancamento de matrícula. É trancamento de matrícula em uma ou mais disciplinas? Ou é trancamento de matrícula em todas as disciplinas, que é o mesmo que suspensão de matrícula. Você vê, galera, trancamento de matrícula, que agora nós entendemos, por exemplo, que é trancamento de matrícula em disciplina, porque é o que está no artigo 69, e temos toda a certeza porque o parágrafo 1º, olha a cor verde, diz o trancamento de matrícula na disciplina. Lembre-se que trancamento de matrícula em todas as disciplinas é suspensão, está lá no artigo 72. Nós falamos sobre isso. Suspensão não pode ser concedida nos 2 primeiros períodos letivos. É o caso do Odisseu, ele está começando o 2º período letivo.
Se ele está dentro dos 2 primeiros períodos letivos, e se a questão cobrasse aquilo que está escrito lá, trancamento de matrícula, for suspensão, ele não vai ter deferido o seu pedido. Não pode ser deferido. Mas veja, a pessoa pode trancar matrícula em disciplina, no caso do Odisseu, em uma disciplina ou em mais de uma disciplina, sim, mas permanecendo matriculado Odisseu em no mínimo 3 disciplinas. No período letivo, no caso dele, ele está começando o segundo. Como ele está no segundo, ele pode trancar matrícula em disciplina? Pode trancar matrícula em disciplina, só não pode no primeiro período letivo. A partir do segundo, que é o caso do Odisseu, ele pode sim, ele pode pedir e vai ter atendido o trancamento de matrícula em disciplina. Então guarde, quando no regimento você ler suspensão de matrícula em todas as disciplinas ou simplesmente suspensão, é a mesma coisa que trancamento de curso, trancamento de matrícula no curso, trancamento de matrícula em todas as disciplinas, suspensão do curso, suspensão de matrícula no curso ou simplesmente suspensão. E observação, as palavras suspensão, apenas essa palavra, e a palavra trancamento não são sinônimas. Agora, se uma questão vem assim e você tem o direito de ir lá entrar com recurso contra a banca, no caso aqui é a Banca da Gata, estamos apenas treinando, mas você pode escrever nos comentários, não gostei da questão, eu preferiria, Fábio, que você tivesse deixado escrito expresso. No caso do Odisseu, a questão está cobrando. Ele vai trancar matrícula em disciplina. Ele pode trancar matrícula em disciplina, em uma ou mais disciplinas? Pode. Se ele permanecer matriculado em pelo menos 3 naquele período letivo, e porque ele já está começando o segundo período letivo, trancar matrícula não pode no primeiro. Mas como ele está no segundo, e você entendeu que isso aqui é trancamento de matrícula em disciplina, resposta A. Fábio, eu entendi que é suspensão de matrícula, trancamento de matrícula em todas as disciplinas. Opa, então a resposta é D de dado. Não pode. Por quê? Porque trancamento de matrícula, suspensão, e aí pensando em todas as disciplinas, não pode nos 2 primeiros períodos letivos do curso. Veja que na B de bola falou que a pessoa ficaria impedida de se matricular, devendo prestar novo vestibular. Isso não está no regimento. Fábio, na vida real eu acho... Não sei. Eu quero saber o que está no regimento para acertar as questões, ser convocada e trabalhar na Unesp. Eu quero fazer a maior pontuação possível. Não me importa o cotidiano, o dia a dia, a vida real. Importa o que está no regimento geral. Poderá ser deferido, no entanto, se ele retornar à universidade, se a sua unidade não oferecer mais o mesmo curso, ele poderá se matricular em outras unidades, em qualquer curso de... Olha aqui, galera, a Edescola vinha até bonito, fazendo de conta que isso estava escrito aqui, porque falou de retornar à universidade. Então eu entendi que é a suspensão de matrícula. A pessoa trancou o curso, foi fazer outra coisa na vida. E quando ela retorna à universidade, ela suspendeu a matrícula, e aí, se não oferecer mais o curso, ela pode se matricular em qualquer outro curso? Não. Ela faz veterinária em Araçatuba. Ela poderia ir para Jabuticabal se houvesse vagas. Não, mas agora eu vou para a faculdade de Assis fazer outra coisa. Vou para a faculdade de Leão Solteira fazer engenharia. Isso não. Em qualquer curso de sua escolha, não. Deixa a alternativa escola errada. Então pode ser D de dado, se você entendeu que isso daqui se trata de trancamento de matrícula, a suspensão, ou pode ser A de amor, se você entendeu, por outro lado, que se trata de trancamento de matrícula em uma ou mais disciplinas. E não poderá ser deferido, vamos supor que é suspensão de matrícula, isso daqui. Então tá bom, não poderá ser deferido. Por quê? Porque ainda está no segundo período letivo, Odisseu. Dentro dos 2 primeiros períodos letivos, não existe a possibilidade de conseguir a suspensão de matrícula em todas as disciplinas. Trancamento de curso, trancamento de matrícula. Mas, olha o que continua dizendo, mas aí o Odisseu, ele não vai ter deferido o pedido de suspensão de matrícula, mas ele terá a opção de suspender a matrícula. Não pode, mas pode, entendeu? Por isso que a questão do Perseu foi confusa, deu problema, ou foi anulada, ou o gabarito alterado, e a questão do Odisseu, propositadamente, o Fábio trouxe para que à tona viesse a reflexão de você entender de uma vez por todas que falou só trancamento de matrícula, para a gente está incompleto, precisamos de mais. E às vezes o que não está no enunciado pode estar numa alternativa. Entendeu? Uma alternativa pode ajudar você a responder a questão.
De repente, nem todo subsídio para a pronta e correta resposta de uma questão está aqui, nesse exemplo, enunciado da questão. Para ajudar na resposta da questão, algo mais pode estar em uma alternativa. Você viu que poderíamos ter a resposta A, se você entendeu que trancamento de matrícula, no caso, seria aqui matrícula em uma ou mais disciplinas. Agora, na mesma história, você viu que esse trancamento de matrícula poderia ser suspensão de matrícula, ou seja, trancar curso, suspender a matrícula em todas as disciplinas, você marcaria D de dado. Que legal! Foi bom, não foi. Veja aqui no regimento, fala de cancelamento de matrícula. Aqui nós tratamos de trancamento, nós tratamos de suspensão. O artigo 70, galera, não deixa claro para a gente se é suspensão de matrícula ou se é trancamento de matrícula em disciplina. Eu entendo que é suspensão, por quê? E posso estar errado, me corrija. Diz assim, o trancamento de matrícula permite ao aluno retornar ao curso nas mesmas disciplinas. Opa, então ele trancou matrícula em todas as disciplinas. Ele suspendeu o curso, ele trancou o curso. Ele não trancou a matrícula em uma ou duas disciplinas. Porque se ele tranca a matrícula em uma ou duas disciplinas, ele continuou matriculado em 3 disciplinas ou mais, respeitou aquele limite mínimo. Então ele continua indo ao curso. Como é que ele retornaria ao curso se ele já está lá no curso? Por isso que eu entendo que o artigo 70 fala da suspensão, de a pessoa ter trancado o curso e foi resolver problemas da vida. E o parágrafo único diz, e se a unidade não oferece mais o curso no qual o aluno trancou a matrícula, ou seja, trancou a matrícula em todas as disciplinas, suspendeu, assegurado a esse aluno a possibilidade de matrícula em outras unidades universitárias da Unesp que ofereçam o curso. Percebe? Que ofereçam o mesmo curso, turma. Não dá para a pessoa estar fazendo direito em uma faculdade da Unesp, aí trancou a matrícula no curso, trancou o curso, trancou a matrícula, suspendeu a matrícula, quando ela retorna, depois de um ano e meio, 2 anos, aquele máximo, lembra do artigo 72 e o seu parágrafo? Ela pode voltar para qualquer curso da Unesp. Fazia direito, agora vai voltar e vai fazer o quê? Odontologia? Medicina veterinária? Medicina? Só porque existe vaga em alguma unidade da Unesp. Legal, que tal? Gostou? Quer mais? Inscreva-se no canal, ative o sininho, pode deixar seu like, se de repente gostou. Deve deixar seu dislike se não gostou. Inclusive, sobre dever, cuidado. Na prova, poder é uma coisa, dever é outra. E já mostrei isso em vídeos do canal O Concurso. Aqui no canal, playlists sobre o regimento geral, sobre a Constituição do Brasil, língua portuguesa, estão nos conhecimentos gerais, resolvendo questões de provas anteriores e também questões inéditas da Banga Nagata, como essa que aqui, com humildade, formulei, a personagem Odisseu. De propósito, deixei aqui escrito trancamento de matrícula, porque a depender de seu discernimento, você poderia dizer, opa, trancou matrícula, está falando de trancamento de matrícula em uma ou mais disciplina. Resposta A, parabéns. E você pode ter entendido trancamento de matrícula, como nós acabamos de ver, o artigo 70 e seu parágrafo falou de suspensão. Se é suspensão e ele está ainda no segundo período letivo, suspensão não pode nos 2 primeiros períodos letivos. Se Odisseu estivesse começando o terceiro período letivo, aí sim poderia deferir o pedido de suspensão, mas no caso dele está no segundo, e se você entendeu que isso aqui é suspensão, resposta da questão D de dado. Legal, então? Bons estudos, até a sua aprovação. Valeu, galera, valeu, turma, até o próximo vídeo.